Salve, salve, comunidade Vida Segura. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tava com uma saudade, a gente passou uma temporada aí, férias, né? Férias escolares, também somos estudantes e tiramos alguns dias de descanso aí, mas voltamos literalmente agora com um episódio super especial, nosso episódio 18, que já vou apresentar os nossos convidados. E que, inclusive em julho, eu tive a oportunidade de encontrá-los em Belo Horizonte. Depois também vai ser um dos nossos pontos a conversar. Se vocês ainda não forem conhecer essa seguradora em Belo Horizonte, vá, porque você, corretor de seguros em especial, sinta-se convidado. Além da excelente recepção dos amigos queridos que lá nós temos, vocês vão ver apontamentos de dedicação e cuidado com os funcionários, que isso daí também a gente vai entrar, que é super importante, porque a nossa atividade ela é feita para cuidar, né? E esse cuidado começa também do cuidado do nosso público, né? Que são os funcionários. Mas antes da gente começar propriamente, eu tenho que destacar realmente a nossa missão, que junto ao nosso podcast Vida Segura, em especial, faz parte, né, um braço de comunicação do programa de qualidade Vida Segura, da Melsis Corretora de Seguros, que a gente tem muito orgulho de representar e de destacar junto aos nossos clientes, amigos, seguradores, porque seguro não é só ser seguro, né? Ter uma reatividade aos danos, e eu sempre falo que alguns danos são irreparáveis. Mas o seguro ele passa pelo cuidado preventivo, da orientação, da boa orientação, e isso daí é a nossa missão, né? Vender seguro como bom corretor de seguros que a gente tem as nossas responsabilidades, mas você orientar o teu cliente, você ter a solidariedade das seguradoras em passar sempre a boa orientação e mitigar, na verdade, riscos expostos, é o que a gente convive, é o nosso papel também. E esse podcast, esse humilde host que vos fala, tem essa missão atribuída justamente a bons convidados, a pessoas que agregam e que, sem dúvida nenhuma, têm um conhecimento muito maior do que o meu. Então, a gente aprende a cada dia, a cada bom bate-papo, e isso daí não é diferente nesse dia de hoje, que é especial, que a gente traz hoje dois amigos e dois queridos do mercado, que fazem parte da Zurich Seguros, são executivos da Zurich Seguros e que vêm engrandecer cada vez mais o nosso estado do Mato Grosso, né? Vocês vão ver que no decorrer do nosso bate-papo, isso daí vai se configurar numa engenharia de conhecimento, de troca de ideias e certamente de um grande investimento, porque trazer esses caras para cá, para o Mato Grosso, e fazer com que eles enxerguem realmente aquilo que brilha, que é a pujança do nosso estado, do nosso corretor de seguros e dos clientes que aqui estão, a Zurich não seria certamente diferente de se fazer presente aqui. E vem desde já meu agradecimento a Rogério Gebim, Marcos Silva, obrigado pela vinda, realmente é um encanto para nós, engrandece a nossa boa comunicação, nosso podcast, tê-los aqui. Mas, sem delongas, por favor, começando por nós, né? A gente que passa dos 50, a gente pode dizer, a gente já está chegando na melhor idade. E aí, Gebim? Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Marcelo. Marquinho. Obrigado. Amigos queridos, por favor, Gebim, começando por você, faça a sua apresentação ao nosso público, à nossa comunidade Vida Segura aí. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade de estar aqui, estar dividindo com vocês aqui um pouco da nossa experiência, falar um pouco da Zurich Seguros, falar por que nós estamos aqui, por que nós estamos aqui para fazer negócio junto com esse mercado pujante, esse mercado aqui que dispensa comentários, né? Mato Grosso hoje aqui é muito forte no agro, um mercado que cresce a cada ano, né? E a Zurich não podia deixar de estar aqui distribuindo seus produtos juntos aos corretores de seguros. Que maravilha. Marquinho, por favor, faça a sua apresentação à nossa comunidade aí. Ô Marcelão, é muito bom estar aqui contigo. Agradecer demais o convite, né? A gente esteve aqui recente, numa outra oportunidade, já ficou aquele compromisso de vir aqui novamente. Então, a gente está vindo aqui com bastante frequência. E é muito legal sentar à mesa, né? Poder trocar experiências, trocar aprendizados. Você que conhece tão bem o estado, né? A gente está
reforçando a nossa posição aqui. E é muito legal a gente estar com o podcast da Vida Segura, que é um tema tão importante, e a gente poder aqui conversar, trocar ideia e trocar aprendizado com a turma. E falando justamente da presença hoje da Zurich, assim, a Zurich, claro, a gente sabe, conhece, a gente que é do ramo, né? Conhece bem a força comercial, a força de subscrição, né? Depois a gente coloca nas entrelinhas os termos técnicos que a gente falar, mas subscrição basicamente o entendimento técnico, né? A precificação de um risco exposto, e que a Zurich faz muito bem. Mas fala um pouquinho, Gebim, da chegada da Zurich, a história um pouquinho da Zurich, o interesse que a Zurich teve de aportar no Brasil e fazer esse reconhecimento de área até a nossa chegada aqui no Mato Grosso. A Zurich já está no Brasil há décadas, né? Então, antes de 2008, era uma companhia voltada aos riscos corporativos, né? Vamos dizer assim, uma boutique de seguro realmente, né? A Zurich sempre foi uma companhia muito voltada à subscrição e faz muito bem isso, né? Em 2008 ela adquire a Minas Brasil e entra começa a fazer a distribuição de produtos também de varejo, né? Eu sou oriundo da Minas Brasil, comecei minha carreira em 1988 em São Paulo como office boy e passei por essa fusão também e estou aí, né? Hoje sou diretor comercial de Minas e Centro-Oeste, né? Então a gente vem aí nessa batalha e a gente vê que a Zurich de 2008 para cá era uma outra companhia, né? Era uma companhia corporativa e que agora também distribui produtos de varejo, né? Não só varejo, como a gente fala, de automóvel, né? Mas também como celulares, garantia estendida. A gente tem parcerias aí com grandes distribuidores, parceiros nossos, né? Do Brasil, espalhado pelo Brasil todo. E faz com que a Zurich aí tenha... eu acho que é importante dizer assim, hoje nós fazemos um seguro de um celular e até mesmo de uma usina hidrelétrica. Então nós conseguimos navegar nesses dois extremos, né? Um seguro corporativo de grande porte e um seguro celular, que é de uma pessoa física. Então esse acho que é o nosso grande diferencial, né? E não só isso, é uma companhia também que tem, além de distribuição, alguns canais de distribuição. Então nós temos um canal de bancassurance, nós temos um canal de afinidades e também temos um canal de corretor. E a gente entende que o canal de corretor é um canal super importante, né? É um canal que tem uma visibilidade muito grande dentro da empresa, né? E que a gente está investindo muito nesse segmento corretor de seguro, na parte de distribuição do corretor de seguro, em melhorar a jornada. Nós queremos muito melhorar a jornada do corretor de seguro dentro da Zurich, né? Hoje nós temos um mantra dentro do grupo, que é dizer o seguinte: nós seremos a melhor empresa para o corretor de seguro. Isso não é uma coisa que é o Rogério Gebim que está dizendo. Isso está dentro do comitê executivo da empresa, que é a gente trabalhar para ser a melhor seguradora para o corretor de seguro. E é legal você falar a melhor, porque quando você cita dois hemisférios que é grandeza e fortaleza, né? Ser forte não quer dizer ser o maior, ser grande, né? Não. Então, você pode ser forte no atendimento, você pode ser forte na distribuição, você pode ser forte no mix, né? Eu peguei uma colinha aqui, entrei no site da Zurich aqui navegando, até para facilitar, e eu posso dizer assim, você quando coloca o hemisfério do pequeno celular, ou, né, do seguro de um celular, ou até mesmo a subscrição de uma hidrelétrica, né? Isso daí é um desafio, a gente sabe que é um super desafio, e você manter qualidade em ambos hemisférios, né? Aí eu até peço a ajuda do Marquinhos aqui, Marcos. E isso daí na distribuição da ponta, a tua sensibilidade de estar, né, no tete-a-tete com o corretor ou até mesmo com outros canais de distribuição, isso daí você percebe esse crescimento natural, essa fortaleza, ser forte cada vez mais nesses aspectos e nesses apontamentos que são tão destacados aí pelo Gebim? Perfeito. É perceptível demais isso, porque a gente, com essa grande amplitude, né, de produtos que a gente citou aí, até do celular até uma hidrelétrica que passa por resseguro, co-seguro, painel de resseguro lá fora, enfim, toda uma complexidade para botar um grande risco. A gente, hoje, um dos principais diferenciais que eu vejo para que isso aconteça é trazer a facilidade
para quem está na ponta. Então, hoje a gente indeniza, por exemplo, um seguro de celular, muitas vezes em horas, né? Que a gente sabe que hoje, lá atrás, quando um sábio falou que o celular seria a extensão do corpo humano, muita gente chamou ele de maluco, mas hoje experimenta ficar um dia sem celular. Então, a gente entende a necessidade, né? Então, quando a gente fala, desde os produtos mais simples até os produtos mais complexos, passando por uma diferença muito grande monetária entre eles, inclusive com colocações internacionais, a gente procura fazer o quê? Usar a tecnologia como meio, porém sem perder a humanização do atendimento, que é como a gente está aqui sentado à mesa conversando. Então, acho que isso vai muito com o mantra que o Gebin falou, que é de se tornar a melhor seguradora para o corretor de seguros. E quando a gente fala de uma empresa de subscrição no DNA, a gente tem que lembrar que é uma grande necessidade do mercado a companhia querer escutar e subscrever o risco. E não dizer não logo de cara, ou não dá para fazer, ou não aceito. Então, da porta para dentro na Zurich, quando a gente recebe uma oportunidade, a gente encara aquilo ali como a galinha dos ovos de ouro. Então, a gente tem que se debruçar sobre aquilo ali para tentar fazer uma subscrição adequada e assertiva e procurar soluções viáveis, né? A gente teve um caso recente que eu posso compartilhar aqui com os amigos de um grande galpão, né, onde a gente tinha o nosso segurado fez uma nova planta, o Gebin acho que vai recordar quando eu comentar, com tudo de primeira linha, chamou um engenheiro de risco e a gente foi fazer uma inspeção nesse local para fazer uma inclusão na apólice. E quando o nosso inspetor chegou, a gente entendeu que tinha ali alguns problemas, porque as prateleiras na ocasião eram prateleiras sem vazamento, né, com um pé direito muito alto. E se o fogo se alastrasse de baixo para cima, quando o sprinkler acionasse, ele ia ter que encher a primeira prateleira para cair, encher a segunda, e aí o fogo já teria alastrado. E aí aquilo ali foi identificado no momento da inspeção, né? O segurado ficou um pouco desesperado, viu que tinha sentido o que a gente estava falando, mas aí é que entra a parte de solução. Não, e agora como que eu vou fazer com essa planta, né? Investir, né, um recurso pesado. E aí a gente falou que vamos fazer buracos nas prateleiras, porque ao invés de ele encher, a água vai cair e vai fazer o combate adequado a um eventual acidente. Então é isso que a gente procura, é só um exemplo, claro, que a gente procura de trazer soluções viáveis, né? Mas você sabe hoje, você, né, trabalha aí no mercado, sabe a dificuldade às vezes de colocar grandes riscos, que a gente tem que achar soluções viáveis, né? E isso daí é o entregar o algo mais, né? Eu vejo que quando o corretor de seguros, propõe um risco, né, a ser avaliado por uma seguradora, e a seguradora se propõe a sugerir melhorias, né? Eu até coloquei aqui a questão dos riscos do esporte. Nós somos de uma geração que tinha um engenheiro plantista, né? Que era o engenheiro que fazia o croquis. Inclusive você teve a oportunidade de morar em Belém. Eu tive a oportunidade de, inclusive, trabalhando em Belém, conhecer e conviver com grandes corretores de seguros. Um deles eu posso citar porque é um ícone a nível nacional, que é o João Gomes, da JGS, e que até hoje certamente tem o seu destaque, tem o seu brilho, e profundo conhecedor de seguro, né? Eu posso dizer isso daí. E ao visitá-lo na época, eu trabalhava na Bameirinha dos Seguros, né? Tinha a oportunidade de justamente acompanhar, inclusive, a JGS, assim como outros grandes corretores, tinha o seu engenheiro que ia até o local de fazer o croquis, né? E aí, naquela época era enviado para a seguradora, ou seja, existia uma relação de confiança do risco apresentado naquela ocasião, né, para a seguradora, e a seguradora já pegava a documentação pronta, né, de planta baixa, etc. Hoje você se propõe a dizer assim, você está me propondo o risco, eu vou até o local, né, eu vou verificar, e se você cumprir as minhas condições, aí vem a questão de precificação, descontos, né? Até o tal, né, o famoso perda máxima provável, quando você mitiga isso, né? Então isso daí. Agora, passando até para o Gebin, isso daí é comum na Zurich até fazer essa parte de orientação, né? E assim, claro, nos grandes riscos, mas você pegar desde o pequeno risco, seja um simples seguro de automóvel, existem diferenciais da Zurich também, existem potenciais no produto que você pode dizer assim, corretor, preço não é tudo. Exatamente. Eu te dou qualidade. Isso é uma verdade. A Zurich se preocupa muito com essa... Como você apresentou agora, a questão de um simples automóvel, né? No seguro de automóvel. Isso. A Zurich
tem uma cobertura que é inédita, né, que é o Pequenos Reparos Premium, né, que a gente fez em parceria com a Maxipar. Então, a gente tem hoje um seguro que a gente cobre danos a para-choque, por exemplo, até R$15 mil. Então, hoje nós vivemos num mercado onde que as franquias estão elevadas, porque aumentou peça, aumentou mão de obra, então as franquias automaticamente seguem essa mesma linha, né? Sim. Então, quando você olha, por exemplo, um carro que poderia ter uma franquia de R$5 mil, tá? Ele tem um dano a um para-choque que custa R$4 mil. Você explicar para um cliente que ele vai ter um prejuízo de R$4 mil e não vai receber absolutamente nada, é meio frustrante, né? Paga o seguro para quê? É mais ou menos assim. E hoje a gente tem mecanismo para poder fazer isso. A gente tem coberturas que possam atender esse dano, né? Então, essa é a preocupação. É preocupar com pequenas coisas que possam fazer diferença na vida das pessoas. E quando a gente fala com um grande risco, né, o Marcos colocou bem, a gente pode ter aqui 2 empresas com a mesma atividade. Só que, de repente, essa empresa tem uma preocupação maior com o risco dela. Certo. Então, aqui ela tem brigada, ela tem sprinklers, ela tem hidrante. E essa aqui com a mesma atividade, de repente, com o mesmo tamanho de planta, ela não tem sprinklers, não tem hidrante, não tem brigada. Obviamente que esse seguro aqui vai ser melhor taxado, melhor subscrito do que esse, ou às vezes nem consegue atender às vezes as necessidades Aceitação do de risco, aceitação do risco, né? Mas eu acho que seguro é uma coisa que a gente tem que ter em mente assim. Ok, a gente tem um seguro, vamos indenizar o patrimônio, mas eu acho que isso não é a maior preocupação. Vamos imaginar o seguinte, uma empresa de pneus, né? Eu tenho uma planta de pneu onde eu forneço pneus para uma determinada montadora, tá? Aí essa empresa passa por um grande incêndio e vamos se dizer que acabou com a empresa, acabou com a planta. E essa planta, para ficar pronta, uma nova, mesmo que a gente indenize, essa planta vai ficar pronta daqui 2 anos. Perfeito. Eu não tenho como chegar para a montadora e falar assim, segura 2 anos aí a sua linha de montagem que eu estou sem pneu para te entregar. Obviamente essa montadora vai fazer um contrato com uma outra empresa de pneus e vai continuar distribuindo o carro dela da mesma forma. Sim. Só que daqui 2 anos eu vou voltar para o mercado. De que forma? Será que eu vou ter espaço? Será que eu vou conseguir fazer minha distribuição? Ou será que a minha marca vai ser enterrada? Então, eu acho que isso não é uma preocupação. O empresário hoje não deve se preocupar somente em feitura do seguro, só fazer o seguro. E sim, se preocupar com profissionais que possam mitigar o seu dano máximo provável, como você disse. Eu falo, a manutenção da nossa atividade, ela passa justamente pelo convencimento e pela boa orientação ao empresário. E hoje, com a força de informação que a gente tem através da internet, da tecnologia, você compra um pneu pela internet, com a categoria e que você queira, do tipo, modelo, etc. e tal. Mas você pode comprar qualquer outro tipo de produto. Então, se você perder espaço por um acidente, por um sinistro, por alguma situação, você se recolocar nesse espaço, no apetite comercial, né? E pela concorrência que está ao teu lado, é um desafio, né? Isso daí você tem, até como corretor de seguros, né? Que você lida pontualmente, inclusive nas regiões que vocês atendem, na verdade, e que você, Marquinhos, pode dizer assim, eu como corretor, se eu deixo de atender o meu cliente de alguma forma, às vezes por um motivo qualquer eu me afasto do mercado, eu mudo de ramo, depois quero voltar, eu tenho dificuldade porque um colega, né, absorveu aquele espaço. E você percebe essa ocupação de espaços tanto na área que a gente falou de sinistro, mas também na área comercial, né? Isso daí você precisa estar atualizado com esses destaques de produtos para poder passar frequentemente. E isso daí a Zurich passa e provoca o corretor. Entenda o que eu tenho de diferencial, porque se você não oferecer, alguém vai oferecer. Isso. E as particularidades das regiões, né, Marcelo? Como você mesmo comentou, né? Você comentou que eu já dividimos, né, a mesma paixão lá por Belém do Pará, já tive a experiência de trabalhar lá.
Já passei pelo Rio, Fortaleza, Belém, passei pelo Amazonas, depois fui para a Bahia, trabalhei em Sergipe, Alagoas, agora com o CEP de pernoite, eu diria, em Belo Horizonte, mas tendo a oportunidade de trabalhar com todo o Centro-Oeste também, Goiás, Brasília, Mato Grosso do Sul. E o que eu falo é justamente isso, você está perfeito na sua colocação, né? Quando a gente faz todas essas regiões, cada um tem suas particularidades, e a Zurich entende muito bem isso. Tanto é que a gente está, né, reforçando nossas posições em todos esses locais, fora a amplitude nacional e mundial que a gente tem, com a presença física. Né? A presença física para dar apoio ao corretor de seguros e também, muitas vezes, a oportunidade de visitar junto com o corretor ou segurado, se assim desejar. Legal. Então, a gente estava comentando aqui um pouco de soluções, dando o máximo provável, me lembrou também o serviço da Zurich com relação a questões climáticas, né? A gente teve uma ocasião em Minas Gerais, numa grande drogaria, e o que aconteceu? A gente observou e avisou o empresário, olha, daqui a 15 dias tem um alto índice de alagamento na sua loja X, porque a gente está observando aqui. Tem a probabilidade disso, né? Então, ele subiu todas as prateleiras, o nível que a gente conversou, teve o alagamento e não teve nenhum dano. Então entra naquela questão que não é só o seguro, não é só a reposição de patrimônio, é também mitigar o risco, né? A prevenção. A prevenção. Então isso, né, junta esses serviços, então a gente consegue agregar um valor muito grande para a operação do cliente, do corretor, né? E isso foi case de sucesso lá dentro da empresa. E falando de prevenção, a prevenção ela é muito mais barata, tem um custo muito menor do que a indenização. Com certeza. Isso daí eu lido, né? A gente tem algumas boas experiências de passar boas orientações, e eu tenho até uma métrica com alguns grandes clientes que a gente atende, em especial do agronegócio, que a gente vai até aproveitar agora, virar essa página para o agro, e que são pessoas, né? A gente, atrás de grandes números de resultados fantásticos que o agronegócio oferece, você tem pessoas, você tem mão de obra, né? E isso daí existe todo um cuidado, né? Porque inclusive são mão de obras flutuantes, né? Que você recebe mão de obra de outros estados, inclusive do Nordeste, vem junto para cá. Então você tem populações flutuantes na mão de obra aqui do Mato Grosso. E o cuidado é o mesmo, né? Seja daquele funcionário permanente ou daquele funcionário que chega, a boa orientação para justamente prevenir o risco, o dano, né, o cuidado no alojamento. Se acontecer o acidente, né, e tem que ser acidente, não incidente, né, quando você provoca justamente o fato, mas quando a gente acompanha isso, e nos últimos anos, esse conceito de prevenção tem sido muito praticado, né, no seguro de vida, por exemplo, né, que a gente enxerga a oportunidade da telemedicina. Por exemplo, você sair de uma fazenda e ir para uma cidade mais próxima, enquanto você pode, na internet, a internet das fazendas, acredite, aqui no Mato Grosso, graças ao nosso Elon Musk, a Starlink pega muito melhor do que aqui na capital. O pessoal instala até em caminhonete, né? Exato. Então, assim, você tem a oportunidade. Isso daí, a Zurich está falando agora de pessoas, né? Falando de cuidados com pessoas direto. Existe toda uma carteira da Zurich de vida, previdência. Fala um pouquinho desse universo do benefício, Gebim. Não, como eu disse, né, a Zurich é uma companhia multicanal e multiprodutos, né? Então, temos uma carteira bastante robusta em vida, né? O seguro de vida, a carteira de seguro de vida da Zurich está entre as principais companhias do mercado. E detalhe, não somos só uma seguradora de vida, vendemos também vida, vendemos também automóvel, então é importante dizer isso. Mas hoje a gente tem produtos que atendem aí toda a necessidade que o mercado precisa hoje, né? Então, desde um seguro individual até um seguro coletivo de grande porte, né? Então, nós conseguimos aí, acho que, ter uma aderência muito grande nessa carteira, né? E fazer com que a gente atenda também tanto as necessidades dos estipulantes, dos empregados e empregadores e também dos corretores de seguro. Maravilha. Isso daí, a distribuição hoje da mão de obra até, que você falou que é permanente, depois a gente vai quebrar o protocolo, a gente vai apresentar uma grande mulher, que não precisa ser grande, mas ela vai, daqui a pouquinho ela vai entrar aqui no nosso vídeo, no nosso estúdio aqui, para a gente fazer parte e homenageá-la. Mas isso daí é presencial, né? Você convencer ainda... Eu falo como corretor de seguros
que teve origem no automóvel, nos ramos elementares, e que, te confesso, foi um vestibular difícil de fazer e ser aprovado, que foi a mudança para o benefício. Hoje a gente tem uma carteira, aí eu falo da Melces, né? Uma carteira de 60-40 ou até 70-30, né? De benefícios e patrimônio. E foi uma mudança que eu realmente resolvi fazer. Por quê? Porque ter o cuidado da forma como a gente tem, inclusive com uma seguradora, com multiprodutos, com um portfólio que te abre desde o pequeno produto de vida, um VGBL, até uma previdência, Isso. ou até mesmo uma grande corporação de 10 mil funcionários e você poder atender. Isso daí hoje está sendo bem divulgado, né? Essa capacidade de atuação da Zurich, né? Sim, a gente tinha conversado naquela outra oportunidade de trazer uma solução completa, né, para a empresa. Então, às vezes, a empresa pode ter um seguro de vida aqui, outro da frota lá, enfim, né, de acordo com as limitações das seguradoras que estão no mercado, e a Zurich vem com uma proposta de valor que ela pode ter a solução toda junto. Né? Então, a gente estava falando um pouco da diversidade aqui, das soluções. Veja, puxei aqui na lembrança, veja como são as coisas. Né? A gente tem hoje um dado que das 100 maiores empresas do Brasil, 70%, pelo menos 70%, tem um seguro corporativo com a Zurich. Algum seguro ele tem conosco. Das 100 maiores empresas do país, 70 empresas, por exemplo, têm algo com a Zurich. E olha como são os contrapontos, né? Nós temos hoje a operação de seguro celular do Brasil, mais de 15 milhões de aparelhos segurados, de clientes, e também o residencial foi eleito agora recente pela Forbes como o melhor produto residencial do ano. Então, veja a diferença, né, que a gente fala de complexidade, de alcance, né, nas necessidades de diversos clientes, como destaque aí, né, a nível nacional nessa situação. Isso daí hoje, claro, quando você fala essa capacidade de distribuição de 15 milhões, né, de celulares a nível Brasil, é uma quantidade significativa. Né? Você tem a capacidade, pelo montante, de adequar tanto a distribuição como até o próprio produto. Né? E você qualificar cada vez mais essa questão aí dessa distribuição. Agora, e é justamente isso, né? Hoje, grandes magazines, eu sei que a gente tem aí a possibilidade de entrar numa grande loja e você ter um produto Zurich no caixa. Garantia estendida, né? Muitas vezes. Exato. E também tem assim, o próprio corretor de seguros tem a possibilidade de oferecer, porque, tá vendo, colega corretor, se você não oferecer, o magazine vai oferecer. Então, vamos começar a oferecer. Hoje nós temos as duas frentes, né? Iniciou-se com os parceiros, né, com essas grandes magazines, com as operadoras também, fazendo a venda. Mas hoje o corretor também tem a disponibilidade de fazer da mesma forma e com a mesma facilidade. Ganhamos know-how nisso e hoje o corretor de seguro tem a possibilidade de fazer essa distribuição. E o que é legal, essa distribuição é feita através de um QR Code que o corretor ele mesmo cria dentro do portal. E você pode fazer essa distribuição através de suas redes sociais e pode fazer a distribuição a nível Brasil, não necessariamente dentro da sua carteira. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que eu, corretor de seguros, eu posso criar no meu site lá seu QR Code. Um QR Code que o meu cliente ou um visitante qualquer faz uma leitura e é direcionado ao cálculo da Zurich para ele mesmo provocar ele é um autosservice. Ele é um autosservice. A pessoa mesmo, muito simples, praticamente uma só tela, que ele faz ele coloca a informação do aparelho, ele mesmo faz a vistoria em frente a um espelho e ali mesmo ele já contrata o seguro. Com poucos cliques. Eu vou te falar uma coisa, eu confesso que eu sou bem antenado, né, das novidades e procuro até ser antenado, mas essa novidade E você pode fazer isso através das suas redes sociais. Você mesmo pode fazer a divulgação, tudo através das suas redes sociais. Você tem as duas modalidades. Você tem a modalidade que é através do QR Code, que você pode fazer isso, fazer essa distribuição. Quem se interessar, obviamente, faz o seguro. E você tem também o cálculo dentro da corretora, que a pessoa te liga, você mesmo... É o mesmo processo, praticamente, é o mesmo processo, que você entra no portal e oferta o seguro ali para ele. Bom, já vou sair daqui com o dever de casa, já vou falar com a minha equipe, porque com certeza vamos aproveitar essa bela oportunidade no nosso portal. E quando você olha para isso, hoje os tickets de seguro não estão muito de celulares não estão muito diferentes de um ticket de seguro automóvel. Porque nós estamos falando de aparelhos
que hoje custam 10, 15 mil reais, por aí. Sim, claro. Né? Dependendo do tipo de aparelho, nós estamos falando de 10, 12 mil reais. Então, os tickets também de prêmios também não são tão insignificantes. Né? Então, de se pensar, porque gera receita para a corretora também. Não, e quando você tem uma grande empresa, por exemplo, a gente tem grandes empresas e que muitas vezes, lembra da fazenda que eu te falei, da internet, etc., você levar soluções sob medida, né, e pontuais e assertivas na distância não quer dizer que passa a não ser a conquista em qualquer lugar. Né? Você pode chegar em qualquer lugar, fazer a leitura e fazer a contratação do seu produto. E isso daí eu posso também colocar o QR Code num portal de uma grande empresa que eu atendo, né? Para que o próprio funcionário dele tenha esse conhecimento. Nós temos exemplos de corretores, principalmente no interior de Minas, uns 4 já que estão fazendo essa operação, que eles colocaram o QR Code dentro de uma loja de celular. Então, a pessoa compra o celular, ela vai lá, faz você quer contratar o seguro? Clica no QR Code, ele mesmo faz a vista. Tem um espelhinho, ele colocou o espelhinho, colocou uma logomarca da própria corretora dele, e ele faz o seguro ali, automaticamente já sai segurado ali com o aparelho. Parabéns para o colega que teve essa ideia, viu? Isso daí já é mérito, inclusive a gente faz questão a gente depois poder trocar ideia. Assim, o que a gente precisa hoje, eu digo sempre que eu admiro muito aquilo que eu não consigo fazer e que um colega faz. Né? A solidariedade da profissão, da atividade, ela passa por aí. Então, assim, eu vejo colegas corretores aqui no Mato Grosso, por exemplo, com esse tipo de iniciativa, né, que eu falo assim, não vou nem me atrever a fazer, porque eu não vou conseguir. Mas quando a seguradora me faz, né, me dá um caminho como esse, por exemplo, que basta colocar na prática. Sim. Né, é um facilitador, porque antes toda a mão de obra da ideia do protagonismo era do corretor e às vezes ele tinha essa solidariedade. Hoje a seguradora está fazendo o caminho inverso. Ela te oferece, basta você colocar na prática. E você percebe isso. Te traz a viabilidade do negócio, né? Você compartilha, porque hoje o corretor de seguros é um grande parceiro da Zurich. Então a gente tem todo o interesse, né, de a gente trazer, né, sugestões, coisas novas, né, e a facilidade da contratação. A gente estava falando aqui tanta diversidade de produtos, para você ter uma ideia, a carteira toda da Zurich, 35% apenas é automóvel. Pela diversidade de vários outros âmbitos que a gente conversou aqui hoje. Então, você sabe, você conhece o mercado, tem outros que têm um market share de automóvel muito maior do que isso. Não porque a produção é maior ou menor, mas sim pela diversidade de produtos que a gente tem a ofertar. Então, entendi. A gente consegue ter uma gama, um leque aí bem legal. Costumo dizer o seguinte, segurado e corretor, dificilmente a gente acha um que a gente não consegue apresentar alguma solução. Agora, nós tivemos aqui, há 2 episódios atrás, o Dr. Bruno Rocha. O Dr. Bruno Rocha é um advogado especialista, amigo, e ele talvez seja, eu me arrisco até a dizer, não pela amizade, mas pela admiração intelectual que ele tem, que ele seja o advogado que mais conheça direito digital. E conheceu o cyber, né, o seguro cibernético da Zurich. Né? Antes dele vir para cá, eu falei assim, a gente vai falar, tem na nossa carteira, assim. E eu solicitei para algumas seguradoras e a única que gentilmente me atendeu foi a Cleidinha. Me mandou um material fantástico. Olha um spoiler da surpresa aí daqui a pouco. Pois tá vendo? Já a pequena, grande surpresa já vai aparecer. E eu passei para ele, o cara é tão focado naquilo que interessa a ele, que ele estudou as condições gerais de ponta a ponta, inclusive cases a nível mundial. Quando a gente fez o podcast aqui, e ele falando, o cara sabia mais do que eu. Então, vamos justamente falar do cyber, né? Que é um risco hoje que cresce cada vez mais, porque é aquele diferencial que alguém tem em forma de conhecimento que usa para margem do negócio, ou seja, a marginalidade da coisa, né? Ou seja, usa para o mal, que é justamente, aí vem os ransomers, né? Os sequestradores de dados. Como é que a Zurich hoje está enxergando o cyber? Marcelo, antes de entrar no cyber, eu queria fazer aqui eu vou chegar lá, na questão do cyber. Você fez uma colocação aqui falando sobre o advogado Bruno, você citou agora.
E aí a gente começa a verificar a quantidade de oportunidades que nós temos dentro do mundo securitário, Sim. dentro do mundo de proteção, que a gente pode ofertar. Isso. Né? Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que nós vamos ter uma mudança de mindset quando a gente tem em mente que o corretor não é um vendedor. O corretor, ele é um consultor de proteção securitária. Então, o que seria isso, um consultor de proteção securitária? Vamos pegar o exemplo do Bruno advogado. Acho que vai ser legal. Eu tenho lá o Bruno, que tem um seguro de automóvel comigo, tá? Ele mora em algum lugar. Isso. Então, por que não ofertar para ele o seguro de residência? Ele é um advogado, então ele precisa de um RC. Exato. O RC, como é que se diz? Esse é advogado. RC Advogados. Ele precisa de um RC, que é nosso mundo aqui é o IENO, né? Ele tem um escritório. Eu preciso fazer o seguro do escritório dele, do patrimônio dele. Isso. Esse cara tem um seguro de vida. Precisa ter um seguro de vida. Exato. Tem filho? Previdência. A esposa? Seguro de vida. Então, você vê que a gente, dentro de uma pessoa física, o quanto que a gente consegue distribuir proteção securitária para essa pessoa. E aí agora vem ainda mais longe. Além do patrimônio, além do seguro de responsabilidade, eu preciso também, porque existe uma lei agora de proteção de dados que é pesada, né? E eu preciso estar protegido com isso. Porque eu estou com informação, dados sensíveis de clientes, né? Isso. Eu posso perder uma audiência, né? Então, olha só quanta coisa está envolvida com isso. E, nesse meio tempo, eu posso ter uma invasão de hacker que possa fazer com que eu perca minha agenda toda de audiências. Posso vazar informações sigilosas de processos que estavam tramitando em sigilo e, de repente, um hacker entrar nesse negócio. Sim. E eu posso estar com o meu escritório também bloqueado por alguns meses em que eu tenho que pagar algo para eles poderem liberar. Aí entra o seguro cibernético. Né? Então, olha quanta oportunidade de negócios que a gente tem e que hoje a Zurich consegue oferecer ao corretor de seguros. E por isso que nós, aqui como seguradora, né, temos uma obrigação grande de estar preocupado em desenvolver produtos para que a gente possa levar proteção para a sociedade. Então, eu acho que o corretor de seguro, a função dele não é só venda. Eu acho que o dia que tiver essa mudança de venda para uma consultoria securitária, uma consultoria de proteção, isso muda. Eu particularmente, e apesar de praticar, eu ainda vejo que eu tenho que aprender muito, né? Através de algumas perdas, a gente traz aprendizados, né? E eu me lembro que, por algumas vezes, clientes, como advogado, eu tenho vários amigos, inclusive clientes e amigos que são advogados, e que eu não ofereço produtos que fazem parte do meu portfólio, só que ele tem. Então, para o seguro residencial, se eu não oferecer, algum banco vai oferecer. Exato. Seguro de vida, se eu não oferecer da mesma forma, às vezes eu tenho na corretora, né, o ideal, né, ter 4 produtos para determinados clientes. Alguns até a gente tem mais, né, mas a carteira que a gente idealizou como foco, né, até pelo tamanho da corretora, eu coloquei dessa forma, né? Só que em alguns momentos eu me pego pensando, eu não estou oferecendo sequer aquilo que meu cliente precisa. Isso aí. Né? E às vezes muita gente se preocupa, preciso comprar um banco de dados, eu preciso ter mais informações de aumentar meu portfólio, aumentar meu número de clientes. Às vezes não. É aumentar produto dentro do mesmo cliente. Exato. Porque crescer organicamente, né? Exatamente. Você já tem um relacionamento. Isso. Você já fala com esse cliente. Eu não preciso ter uma conquista de um novo cliente. Esse cliente já está dentro de casa. O que eu preciso fazer é a provocação da necessidade. E eu tenho assim um case, claro, e justamente como é que eu passei a trabalhar dessa forma e aí, claro, para
para os corretores colegas que já praticam isso, é um universo que a gente tem e que, claro, com uma seguradora multilínea de produtos, você tem a facilidade de unificar esses interesses, porque um grande escritório de advocacia aqui, advocacia e contabilidade, a gente se permitiu, né, foi uma simples visita que a gente conquistou o plano de saúde, aí logo em seguida veio o seguro de vida, aí dos funcionários e dos sócios, aí depois a frota de veículos, depois o seguro do prédio, o D&O, né, e depois a responsabilidade civil. E aí quando eu percebi, através dessa relação de confiança, a gente já estava com quase 8 produtos instalados nesse escritório. Eu falei assim, não, então, para lá, eles são tão criteriosos, né, até porque prestam consultoria tanto na parte do direito como na parte contábil, que eu falei assim, não, eu me permiti ser autoavaliado por um escritório e que isso daí estende a outros, né, a outros clientes até, e a gente veio praticando isso. E eu te falo assim, é uma facilidade para o corretor de seguros quando você unifica. Né? Então, é aquele ponto que a gente estava comentando. Isso, eu ter o seguro de vida de uma grande empresa ou de uma pequena empresa, enfim, o seguro de vida, a frota, o seguro do prédio, a responsabilidade do profissional unificado, isso daí até mitiga comercialmente, né? Você vai ter um CNPJ... Pulveriza risco. Uhum. Né? Você faz uma análise do cliente como um todo. Então, o que a gente quer dizer isso em meios práticos, né, Marcelo? Por exemplo, se tem um ramo ou um negócio em si que talvez não esteja sendo rentável, né, esteja machucando o resultado, digamos assim, você tem todos os outros para fazer uma composição legal nesse sentido, né? Então, e fica mais fácil, né? Imagina você toda hora lidar com uma seguradora diferente para tratar dentro do mesmo cliente, né? Isso às vezes confunde até a cabeça do segurado, né? Então, aquilo que a gente falou no início, né, de agregar valor na operação, agregar valor para fazer um trabalho mais consolidado, e aí vem aquilo que você falou, né, usando o exemplo a Melsins, pelo menos quatro ramos ali por cliente. Você consegue maior fidelização, né, do cliente, isso é provado, né? Você não tem só um negócio com aquele cliente. Você consegue ter uma carteira, né, com melhor resultado, tanto da corretora quanto do próprio segurado, né? E você consegue fazer todo um ecossistema ali de consultoria, como o próprio Gebim falou, né? Então, essa parte do cuidado, né, com a empresa, com os clientes, com as pessoas, acho que tem que ficar muito forte na tratativa dos negócios. Né? Marcelo, você sabe que eu queria complementar isso aqui que o Marcos colocou. A gente sabe que quando a gente usa essa palavra cross-sell de negócio, todo mundo... mas é complicado, eu não tenho tempo. A Zurich, pensando nisso, ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos tentar ajudar o corretor nesse sentido com uma provocação, né? Hoje, se um cliente tem um seguro de automóvel pela Zurich, e ele leva numa oficina referenciada, ele tem R$400 de desconto na franquia. Se ele tem um seguro de residência, ele passa a ter R$800 de desconto na franquia. Se ele tem um seguro de vida, ele passa a ter R$1.200 de desconto na franquia. Então, eu estou dizendo o seguinte, estou levando a oportunidade de quando você contratar um seguro de automóvel, você ofertar um seguro de residência e dizer para ele assim, olha, se você fazer um seguro de residência, você tem mais R$400 de desconto na franquia. E se você fazer um seguro de vida, pode ser um acidentes pessoais, com assistência 24 horas. Ele vai ter mais R$400 de desconto na franquia. Então, o que a gente faz essa provocação? É que para que o corretor tenha a oportunidade de estar falando de outros produtos e estar fazendo com que o cliente tenha esse benefício, não só em fazer ter um seguro a mais na Zurich, mas ele ter um benefício na hora que ele precisar. E se você me permite, muitas vezes a contratação desses outros dois produtos pode ser até mais barato do que o próprio desconto de até R$1.200 na franquia. Numa franquia, no Ou eventual seja, acidente. Você cria a filosofia do cashback, exatamente, de reciprocidade com o cliente através dos bons descontos. Exatamente. Que maravilha, pessoal. Olha, o papo tão agradável, a gente vai literalmente se envolvendo com a boa conversa, mas aí a gente, quando vê aqui, está caminhando já para 1 hora dessa boa conversa. Você não vê o tempo passar. Não vê. Exatamente. E assim, a gente caminha para o final, mas antes do final a gente tem um protocolo de boa lembrança aqui,
Dizem que alguns bons restaurantes têm o prato da boa lembrança. É verdade. Aqui no Vida Segura, no podcast Vida Segura, a gente tem aqui o totem da boa lembrança, né? E que isso daqui a gente oferece para os nossos convidados. Obrigado, Marcelo. A presença. Marquinho, Muito obrigado, Marcelo. já estava aqui a nossa caneca que estava na nossa mesa aqui também vai fazer parte lá da boa recordação, por favor. Muito obrigado, Marcelo. E Marquinho também, a gente já vai deixar registrado a presença de vocês, até porque eu digo sempre assim que o nosso podcast é muito mais do que um bate-papo, é uma reunião, uma troca de ideia de amigos, né? E eu digo sempre que negócio a gente faz com a oportunidade que aparece, mas amizade a gente cria e fortalece. Verdade. Com a boa convivência. E eu posso dizer que tenho 2 grandes amigos que a gente vai conviver aí com o nosso dia a dia. E eu digo sempre que o nosso mimo, isso daqui é um mimo da luz e da marca do muito podcast. Bacana. Então, obrigado. Isso daí é a nossa gratidão pelo tempo, pela agenda de vocês. A gente sabe que vocês têm uma agenda curtíssima. O fato de terem vindo até aqui nos engrandece. E eu quero dizer, até fazendo a boa surpresa, que é uma grande surpresa também, deixa eu trazer aqui, venha cá, por favor, essa pessoa aqui, eu acho que eu a conheci quando eu cheguei no Mato Grosso, e é claro, dentro do universo de empresas que ela trabalhou com brilhantismo, ela sempre se destacou e a gente sempre teve um carinho enorme e admiração pelo potencial. Então, a gente faz elogios presencialmente e ela sabe, até pela amizade, pelo respeito que a gente tem por ela. Cleidinha, obrigado pela sua presença, obrigado por estar hoje nesse time aí, fortalecendo a presença da Zurich aqui no Mato Grosso. Eu tenho certeza que, assim como a gente teve a oportunidade de você conseguir reunir verdadeiras constelações, colegas corretores que brilham, eu acho que o PIB de seguro do Mato Grosso estava reunido ontem no almoço, que a gente teve a satisfação do Marcos, né? O Marcos que é o... Márcio Benevides. Benevides, Márcio, perdão. O Márcio, que é o executivo da seguradora, e você conseguiu reunir de forma tão brilhante. E você viu que mesmo corretores que estavam em outros compromissos fizeram questão de estar presente, viu? Claro que pela presença dos executivos, com certeza, mas pelo respeito que todos nós no mercado temos a você, viu? Eu que agradeço a parceria de sempre e reforçar, né, a todos os corretores de Mato Grosso que a Zurich está aqui, presente, lado a lado, com vocês, para a gente construir bons resultados muito sólidos. Obrigado. E agora, fica aqui porque agora a gente vai para o grande finale. E esse grande finale, olha... Eu queria aproveitar, Marcelo, olha o almoço, né, pegando o lanche do almoço que tivemos ontem, também trouxemos uma lembrança para você, do vinho da Chapada, que foi muito bem aceito. Conhecemos ontem, na verdade, né? E a gente viu que foi bem aceito e a gente quis trazer essa lembrança para você também. Obrigado. Nossa. E uma particularidade que a gente fala muito que da Zurich, que a gente está com o ouvido no trilho, a contratação e a chegada recente da Cleidinha foi escutando os próprios corretores. Então a gente fez questão de vir aqui no passado, fez boas visitas, né? Fomos muito bem recepcionados. E o nome dela foi unânime, né? Falou que teríamos um desafio, né, para trazê-la, mas graças a Deus conseguimos. Estamos muito felizes com a presença da Zurich através da Cleidinha aqui na região. Que maravilha. Marcelo, se me permita aqui, claro. Com relação ao que o Márcio fez a colocação de estar com o ouvido no trilho, né? No início da nossa conversa aqui, eu disse que nós temos a obrigação hoje de ter a melhor operação para o corretor de seguro, né? E tudo isso está sendo feito com o ouvido no trilho. Que maravilha. Tudo isso está sendo feito escutando o corretor de seguros. Não só o corretor, também como os funcionários das corretoras. Aquela pessoa que está ali, ó, olhando, fazendo a consulta no portal, fazendo um cálculo. Então, é ouvir essas pessoas que a gente possa fazer uma coisa. Porque não adianta a gente ter a ideia, principalmente das pessoas que estão em tecnologia da companhia, que estão internamente. Sim.
achar que aquilo é uma solução e para quem está na ponta não ser a solução. Então a gente tem que ouvir do mínimo aquele detalhe, né? Às vezes eu quero clicar aqui, não aqui. Às vezes a pessoa seja uma tela completa e não duas. Às vezes então... a pessoa fala assim, poxa, era melhor eu apertar o tab do que o mouse. Se fosse pelo tab era mais rápido. Então é isso que a gente está fazendo. A gente, obviamente que por mais que a gente apresente soluções, não vai ser ainda, mas vai estar em construção. Vai estar em construção. E esse é o mantra nosso, a gente oferecer a melhor operação para o corretor de seguro, para que ele tenha a melhor experiência junto conosco. E claro, só para complementar, fica aqui, Cleidinho, não sai não, você é a nossa fortaleza aqui. Eu tomo a oportunidade do mercado de seguros, de corretores de seguros, porque a gente conversa entre si, né? Corretores reunidos, hoje a gente divide dores, divide oportunidades. Eu faço questão até de às vezes, bons negócios que a gente consegue fechar, consegue desenhar com apoio de seguradoras. Nós tivemos a oportunidade, agora, eu estando lá em Minas, a gente colocar uma sementinha de um negócio que não prosperou por outros motivos, mas eu percebi o esforço que a Cleidinha fez, Marquinhos e você certamente intercederam, de onde nós estávamos, da primeira proposta, para onde nós chegamos, para justamente superatender o cliente, mas que negócios são oportunos e que fecham, não fecham, e assim vai. E só o fato de você dar a chance ao corretor de dar essa oitiva, né? De escutar o corretor, entender aquilo que for possível você calibrar dentro do teu produto, dentro da tua precificação, é ótimo. Isso, inclusive um colega ontem, né, o Pareja, falou abertamente, né, os corretores de seguros precisam, né, a gente tem essa necessidade porque o Mato Grosso cresceu. O Mato Grosso hoje é vitrine no Brasil. Usou até a palavra, nós estamos carentes. Pronto. Eu me permito até repetir a palavra que o meu amigo Pareja falou. Assim, os corretores de seguros se sentem carentes porque os riscos hoje no Mato Grosso cresceram a ponto de terem grandes corretoras abrindo estruturas aqui, a nível mundial, tá? Abrindo estruturas, sedes com funcionários aqui no Mato Grosso. Então, hoje, ter uma funcionária, hoje uma representante da Zurich, dando esse apoio para nós, isso daí certamente fortalece. Você sabe que é o nosso grande diferencial, além de ter essa marca forte, nosso grande diferencial é gostar de gente. Maravilha. Nós gostamos de gente. E eu costumo dizer para os corretores, né, para os nossos parceiros, problema nós vamos ter em qualquer lugar. Claro. Acho que o nosso diferencial é você saber com quem você vai falar. Isso daí acalenta, viu? Isso daí dá uma tranquilidade. É saber com quem você vai falar. Então, se a Cleide não resolver, o Marcos vai tentar resolver. Se o Marcos não conseguir resolver, eu vou tentar resolver. E assim a gente vai. Claro. Só que a gente não pode deixar o corretor ou o cliente sem uma solução. Ou sem uma resposta. Nós não somos uma companhia só de 0800. Temos também 0800. Não, mas a gente... temos gente. E a gente reconhece... E gostamos de gente. E a gente que está na ponta, a gente sabe que existem situações insolúveis, né? Assim, olha, eu não consigo te atender dessa forma, mas, como você falou, uma resposta eu te dou. Não dá, dessa vez eu não te acompanho assim. Sim, não. Eu diria mais, tá? Além do sim, do não, ainda tem a gente propor, né? Sim. Olha, eu não consigo desse jeito. Será que não faz sentido dessa forma? Dessa forma eu consigo. Então você tenta, de alguma forma, procurar a solução e esgotar, né, aquela situação até a gente conseguir atender o cliente, o corretor, enfim. Agora eu vou me permitir, no final do nosso podcast, a gente sempre pergunta para os nossos convidados o que é uma vida segura para cada um, né, para a gente fazer o grande final. Mas como a Cleidinha está aqui, eu vou permitir, hoje, apesar de você não ter feito parte desse bate-papo, você ficou no backstage, eu vou pedir para você primeiro, né, tenha a oportunidade, aqui inclusive, falando aqui próximo ao microfone, o que é uma vida segura para você, Cleidinha? Vida segura, primeiro, começa com uma família, né? Então, nós que temos nosso bem maior em casa, nós queremos, olhando para a seguradora, amparar com excelente produto, né? Então, hoje o meu bem maior está lá em casa, que são minhas filhas. E olhar para uma vida segura com elas, para mim é fundamental, e também tentar, através, pensando em investimentos, né, em seguros, trazer um padrão de vida que na minha ausência, por exemplo, eu não estiver aqui, que elas sigam a vida
estudando, se planejando, e é nesse caminho. Maravilha. Marquinhos, eu passo para você, o que seria uma vida segura para o meu amigo Marcos Silva? Olha, a vida segura é justamente, né, na minha opinião, a gente conseguir mirar nos objetivos, né, correr atrás do que a gente almeja e poder ter a certeza e a tranquilidade que eu, com a minha família, estaremos amparados no eventual desvio naquele objetivo que eu comentei no início. Então, acho que se você não tem aquela preocupação, né, e se faltar, e se acontecer, como é que vai ser, você desvia um pouco do seu objetivo, do seu grande objetivo de vida, seja ele profissional ou pessoal, né, construir uma família, subir de cargo na empresa, mudar de estado, como a gente conversou, você também teve essa experiência. Então, acho que o principal é isso, você ter paz e tranquilidade, ter uma vida segura, você e sua família, para você poder se dedicar e não ter desvios de caminho na estrada, assim, na jornada. Maravilha. E para coroar, por favor, Gebim, para você, o que seria, o Rogério Gebim, uma vida segura? Eu vou seguir aqui o caminho da Cleide, eu vou sair um pouco do crachá. Sim, claro. Fazer uma resposta aqui, seu crachá. Eu sou muito família, eu acho que família para nós é a base de tudo. Para mim, sou muito bem casado, tenho 2 filhos maravilhosos, então para mim isso é a base. E o que fazer para que isso... É um seguro de vida muito bem feito, né? A gente avaliar se nossas coberturas estão adequadas ao padrão de vida que você está levando hoje. Obviamente que a gente trabalha e procura produtos para que possa suprir a minha falta, a falta de uma esposa, tudo isso para que possa eles ter os estudos, para que eles possam ter as suas... garantir os pagamentos, porque isso não vai junto. Claro. Isso não é fechado junto com você na hora que você vai embora. E muitas vezes o custo até aumenta. E costumo dizer assim, sabe, Marcelo? Muitas pessoas às vezes não se preocupam com isso, mas o seguro de vida é algo tão importante que todo mundo pensa da seguinte forma: para que eu vou ter um seguro de vida se eu vou morrer, eu vou deixar para a esposa, ou se a mulher morrer, vai deixar para o marido? Não é só isso. Muitas pessoas às vezes não têm ideia do tamanho do patrimônio que tem. E às vezes o seguro de vida, a pessoa às vezes não tem liquidez para pagar um inventário. Isso. E o seguro de vida está aí para isso. Está aí para isso. Né? Então, para mim, vida segura é isso. A gente se preocupar realmente com a questão familiar, né? Para que a gente possa levar o que a gente construiu durante esse período. E detalhe, e não é depois de velho que a gente tem que ter. A gente tem que ter agora, no momento que a gente está numa vida na crescente, né? E depois que tiver tudo estabilizado, ok, não faz mais a diferença, tanta diferença. Mas enquanto a gente está numa crescente, isso é vida segura. Ok? Maravilha. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Obrigado Marquinhos, obrigado Gebim, obrigado Cleidinha. Você faz parte do nosso time, da nossa vivência aqui do dia a dia. E, sobretudo, agradeço também a nossa comunidade que pôde compartilhar um pouco dessa experiência somada aqui. Aos corretores de seguros que nos seguem, que nos acompanham, e que é um orgulho, eu digo que é um orgulho para mim ser corretor de seguros, porque meu ato de servir tá no meu DNA. Então, assim, como corretor de seguros, eu entrego muito mais do que produtos, e produtos de qualidade como o da Zurich, que a gente tem a oportunidade de representá-los aqui, assim como todos os colegas. Então, ser corretor de seguros vai muito além da área comercial, da área de distribuição, e sim na área de proteção, como o Gebinho já frisou aqui nesse final, que você faz um ato de amor ao fazer um seguro de vida e aí pensar, juridicamente falando, daquilo que é como consequência do teu inventário, daquilo que você tem que ter como sucessão, né? Falando no papel sucessório aí. Mas, finalizando, mais uma vez, obrigado por todos que acompanharam. Se você não segue o nosso canal, clica aqui, começa a seguir a gente, valoriza essa fonte de conhecimento, de comunicação que a gente repassa de uma forma criativa e sempre positiva a todas as nossas comunidades de seguros e de clientes, que, sobretudo, o cuidado, a proteção e o amparo a todos os nossos clientes e a nossa comunidade, isso daí é o nosso papel. Pessoal, obrigado, missão cumprida mais uma vez, forte abraço, nos vemos na próxima. Tchau!